Boa noite, eu me chamo Esther e hoje eu irei falar um pouco sobre os dados do IBGE em relação ao desemprego na pandemia. Segundo o IBGE, o país perdeu cerca de 7,8 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses. O cenário está cada vez mais drástico, com muitas famílias sem ter o que comer e sem recursos para pagar contas como água e luz, que são de extrema necessidade, e muitas vezes até mesmo sem ter como pagar o aluguel do local onde moram. Olá, boa noite. Eu me chamo Isla e irei falar um pouco sobre o impacto da pandemia na nossa população. Um vírus que começou na China no final de 2019, chegando ao Brasil em março de 2020, deixando 120 mil mortos e em média 12,8 milhões de desempregados, onde o maior número se encontra no Nordeste. Como por exemplo Francisco, de 43 anos, pai solteiro de 2 filhos pequenos, que está sobrevivendo com a ajuda de moradores da região. A seguir, veremos uma ligação do nosso repórter Karl Marx, que entrou em contato com Francisco, com a intenção de saber como é viver nessa situação. Francisco é morador do Sol Nascente e está vivendo uma situação precária, sem saneamento básico e a energia fornecida por moradores da região. Bom dia, falo com Francisco, sou o repórter Karl Marx e gostaria de conversar com o senhor sobre sua situação atual que foi mandada em nosso site. Soube que está desempregado, mora no Sol Nascente, tem 2 filhos pequenos e que está recebendo a ajuda dos moradores vizinhos. O senhor confirma essa informação? Poderia nos falar um pouco mais sobre essa crise? Bom dia, isso mesmo, seu Max, sou pedreiro, mas assim que esse vírus chegou, um mês depois fui demitido, porque a obra foi interrompida e os donos não tiveram de onde tirar dinheiro para pagar os salários. Logo veio a preocupação com os meus filhos, de onde eu ia tirar dinheiro para pagar a alimentação deles, sem falar das contas que chegam do mesmo jeito. E agora estou sem luz, porque foi cortado mês passado por falta de pagamento. Mas dou graças a Deus porque meus vizinhos vêm me ajudando com um pouco que dá, é o que me conforta. Infelizmente, essa situação foi imprevisível. E que bom que temos pessoas que se preocupam com os mais necessitados. Hoje em dia, tudo está relacionado ao consumismo, e com isso, a desigualdade cresce com aqueles que não têm nem o que comer. O que ganhava na obra dava para pagar todas as contas e alimentar as crianças? Sabe se alguém continuou trabalhando? É um salário que ajuda, mas não cobre todas as despesas. Mas como tem muita gente trabalhando na informalidade, não tem como a gente questionar o salário que a gente ganha. Trabalhando mesmo por necessidade. Ficaram 5 pedreiros, mas continuam ganhando o mesmo salário de antes. Isso me faz lembrar o conceito que criei no século XIX, chamado mais-valia, em que os donos de produção aproveitam dos menos favorecidos para ganharem cada vez mais, sendo a disparidade do valor produzido pelo trabalhador e a remuneração que ele recebe. Por exemplo, se um trabalhador produz em 5 dias 2 peças de roupa por R$ 50, em um mês ele produziria 12 peças por R$ 300, porém ele só ganha R$ 50. O que significa dizer que durante 25 dias o lucro foi para o seu patrão. Como você disse, são muitos recebendo pouco, mas que necessitam daquele dinheiro, enquanto aqueles que têm condições para construir terão cada vez mais. Porque o capital está nas mãos de poucos, e ao chegar a uma crise, o desemprego não será um problema para eles, porque os cinco que ficaram aceitaram as mesmas condições de antes. É desse conceito que a mão de obra e a força de trabalho se tornam mercadoria. Como vimos a situação do senhor Francisco, ele perdeu seu emprego devido à pandemia e tem lutado para sobreviver. Com a desigualdade que estamos acostumados a presenciar, isso foi um dos pontos para que seu Francisco perdesse seu emprego, e no capitalismo essa é a tendência. O que tem mais poder prevalece. Isso pode ser definido com a divisão de classes sociais, onde temos a burguesia, que tendem os meios de produção, e o proletariado, que usa sua força como meio de trabalho. O capitalismo é bom. O consumismo deixa as pessoas contentes. Ter seu próprio dinheiro é gratificante.
Pena que a minoria tem muito e a maioria tem tão pouco, sem contar que hoje em dia as coisas estão bastante caras. Aproveitando a presença do nosso repórter Karl Marx, iremos fazer uma perguntinha para ver o que ele acha sobre isso. Então, Karl Marx, como podemos superar o problema de desigualdade, de miséria e desemprego? Eu acredito que o socialismo seria a melhor maneira desses problemas diminuírem e, depois de um tempo, acabar com a luta de classes, onde ela não existiria mais e todos iriam contribuir da mesma maneira no mercado de trabalho, onde o capitalismo, esse sistema de base privativa baseado em fins lucrativos, passaria a ser o comunismo, com a coletividade da produção. O que iria prevalecer era a decisão da maioria. Nós responderíamos aos donos trabalhadores dos meios de produção e os proletariados permaneceriam sob a burguesia. Eu acredito que a ciência também está ligada ao fato dessa mudança acontecer em relação à sociedade capitalista. O cientista pode desempenhar um papel político revolucionário, podendo mostrar como esse conflito surgiu na sociedade e quais as possibilidades de transformações dessas relações de classe no futuro. Com este comentário do nosso repórter Karl Marx, encerramos nosso telejornal. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite.